Muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar o Repercutindo deste sábado, hoje, 10 de março de 2018. Estamos aqui hoje com a Isabela Barbosa, a loira que comanda o TV Jornal Notícias boa tarde, todas as noites. Rodolfo, boa tarde, Magrini. Boa tarde. E Paulo Magrini, o homem do destaque aqui da TV Jornal. É sempre uma grata satisfação estar com vocês, com os nossos telespectadores, e aí nós conseguimos discutir o que é de interesse de Caruaru, de Pernambuco, do Brasil, aqui no Repercutindo. É verdade. E você que está em casa, a partir de agora também com a gente aqui no Repercutindo, vamos repercutir os assuntos que foram destaque durante essa semana. Magrini e Isabela, uma coisa que chama a atenção e aconteceu mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece, todo mundo sabe, mas essa onda de ataques a caixas eletrônicos no interior. Tivemos o caso aí de Verdejantes e também de Capoeiras, lá no Agreste, pertinho de Garanhuns. Parece que essa coisa não tem fim, né? Pois é, esse caso foi registrado essa semana e o que nos chama a atenção também, Rodolfo, é que era um único correspondente ali, um único banco que funcionava na cidade. Então, chega bandidos, havia 2 policiais apenas na entrada da cidade. Os policiais vão fazer o quê, gente? Nada. Chegar 2 carros repletos de bandidos, invadirem a cidade, atirarem para cima, tocarem terror lá em Capoeiras e aí levar todo o dinheiro. Um dia antes, o caixa eletrônico tinha sido abastecido. E aí não só foi, a gente está vendo aí essa imagem, não só foi o caixa eletrônico o prejuízo do banco, não, porque a casa vizinha, o teto também desabou, tinha idoso dentro, tinham pessoas que poderiam também se acidentado, poderia ter morrido, gente. Então, é um absurdo. A gente continuou cobrando aqui da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, da SDS, providências, porque situações como essa, de ataques em cidades, principalmente do interior, são corriqueiras. Quando Isabela Rodolfo fala, e telespectadores, dessa situação corriqueira, o que nós chamamos de situações, a mesma coisa, de recorrência, parece que nós vamos ficar aqui semanalmente, quando pula uma semana, como diz um popular, salta um dia, salta uma semana, entra o outro, e nós vamos continuar trazendo essas informações e repercutindo um assunto de desequilíbrio e os prejuízos para a sociedade, prejuízo para até o próprio psicológico da sociedade, quando a gente diz, não as questões materiais, as questões de uso dessas unidades e apoios bancários, que são, inclusive, incentivo da economia nestes municípios, porque quando você sai da cidade, que vai para uma outra cidade fazer uma operação, você tira o dedo da circulação da cidade, isso a gente já falou aqui. Agora, tem um problema que eu gostaria de jogar para vocês para discussão, é o seguinte, se cobra naturalmente a questão do Estado enquanto solução de estratégia de inteligência na previsibilidade para se evitar. Mas a pergunta se recai também à questão das unidades bancárias. Por exemplo, qual é a ação que está sendo feita para tornar anuladas e que não possam ser usadas aquelas cédulas que são colocadas? Qual é o dispositivo que esses bancos estão fazendo? Qual é o dispositivo que faz para que essas notas sejam inutilizadas e que desestimule a ação como essa? Olha, Magrini, em algumas agências ainda existe, tinta, existe um dispositivo que solta uma tinta, mas parece que os bandidos eles são organizados. Eles são muito organizados. Eles sabem onde tem esse dispositivo e onde não tem. Eu acho que o ideal seria todos os caixas eletrônicos terem um dispositivo não apenas que sujasse a cédula, porque eles podem criar mecanismos para limpar essa cédula e para o crime, mas para triturar, para destruir a cédula. Aí você vai começar a evitar, o cara vai saber, eu vou estourar esse caixa, não vai sair nada para mim, porque vai sair o dinheiro igual confete. Outra coisa que é preciso se colocar nesse debate é o que Isabela falou. Nós temos 2 ou 3 policiais, sempre assim em todo lugar. 2 ou 3 policiais fazendo o policiamento na cidade naquele momento, e aí chegam 15, 20 homens e eles não vão, e não vão mesmo. Primeiro que isso seria suicídio, você em 3 ou em 2 enfrentar 20. Ninguém tem couro de aço, isso é suicídio. Outra coisa,
Na maioria das vezes, o que é que acontece? O bandido sabe disso. Se tem uma ocorrência acontecendo ali à noite, uma briga de bar ou qualquer coisa assim, a polícia militar tem que conduzir os envolvidos até a delegacia. As delegacias fechadas à noite, o que é que acontece? Tem que levar para uma cidade vizinha. Então a cidade que já está sem delegacia à noite também fica sem a polícia militar. E os caras chegam e fazem de tudo. Você não vê, por exemplo, e aí é onde entra o papel do Estado, né, dos nossos representantes em Brasília, você não vê uma onda de ataques a bancos da Caixa Econômica, agências da Caixa Econômica. Por quê? Porque atacar a Caixa Econômica é crime federal e essa investigação será conduzida pela Polícia Federal. Banco do Brasil você vê, porque não é crime federal. Banco do Brasil é economia mista. E os bancos privados nem se fala. Eu acho que tem que mudar a legislação, né, e tornar crime federal qualquer ataque contra banco. Então tem que virar, dentro dessa perspectiva de você criar o crime federal para ataques a banco como um crime hediondo, não é? Em que essa pena seja superlativada, não é? Você precisa de uma regulamentação antecipada, inclusive, para dar fomento, para criar os estímulos, que você citou, inclusive, na sua fala no início, a questão de que essa inutilização das notas é uma questão pontual. Você levantou que não são todos. Então, no lado primário, é levar isso como um padrão, como uma regra dentro do conjunto, para que você possa conseguir desestimular também. Que o problema não é só isso. Eu acho que a gente tem que bater na tecla da segurança pública também. Eu acho que a gente tem que cobrar. Não é possível que uma cidade como Capoeiras, às 3 da manhã, apenas 2 policiais chegam na cidade. Mas vai ser assim. Mas a gente tem que cobrar. A gente não pode chegar e dizer, não, é o ideal, não é o ideal. O governo do estado chegou aí e disse, não, vamos reabrir todas as delegacias. Cada delegacia vai ter um delegado, 6 agentes, um escrivão. O que eu digo sempre discurso não vai colocar ladrão na cadeia. E outra coisa, a regra vai ser essa. Nós estamos discutindo aqui, você propõe essa mudança na questão do tornar crime federal o ataque a bancos como alternativa. É que isso seria uma medida assim para prevenir, né? Quando a gente fala da ação policial, a gente está remediando a coisa. E Isabela levanta a questão, que esse é um ponto que nós vamos bater sempre, é a cobrança para a questão da segurança ampliada, de uma questão de necessidade, porém, o problema aí está, é isso se tornar, que é uma necessidade, mas se tornar realidade numa velocidade em que possa fazer frente ao que o crime organizado está fazendo. Você usou muito bem a palavra no início, a questão de organização, previsibilidade para fazer as coisas. Tem até médico que faz parte dessa quadrilha, inclusive... Não é por acaso chamado de crime organizado, né? Porque qual é o papel do médico nessa quadrilha? No caso de dar errado, uma explosão, o bandido se queimar ali, ele já saber, ele orientar o cara como agir nos primeiros socorros. Tem médico, inclusive um médico foi preso alguns meses atrás numa dessas quadrilhas. O problema é que não é uma quadrilha apenas, né? São várias. São várias quadrilhas agindo de forma organizada aqui em Pernambuco. Tem outro assunto, Rodolfo e Isabela e telespectadores, que chamou a atenção nas redes sociais e que mexe num dos assuntos que tem, inclusive, sido temas de matérias no Brasil e no mundo, a questão do bullying, não é? Então nós vamos chamar aqui um VT desse caso com esse garoto, não é? E esse vídeo aqui vai mostrar, inclusive isso aí repercutiu, Isabela e colega, nas redes sociais, isso foi, inclusive, lá em Capoeiras também, rendeu muito, né? As críticas, a grande maioria rechaçando isso aqui, reprovando essa situação. Nesse vídeo, Magrini, eles estavam gritando, xingando o estudante. Eles estavam zombando da cara dele ali, ele acuado na parede, um coitado, um coitado. Porque acuado ali e junta a turma toda, em outra turma, que ele disse que não foi a turma dele, outra turma se juntou todo mundo para zombar da cara dele. Aí eu pergunto quem está em casa, se fosse seu filho, o que é que você faria? Nossa equipe de reportagem, quando esteve em Capoeiras, nesse caso da agência bancária, conversou com a família, foi até lá, conversou com a família. A gente, inclusive, tem o depoimento do filho. Fiquei com o coração partido diante daquele depoimento. Você dizer que você sofreu aquilo porque você é negro, porque você é pobre,
Não, gente, isso não justifica, não. Não é nada disso. Coloca aí o trecho, por favor. As palavras que ele dizia, o que era que ele dizia? Macaco, negro, preto, menino feio. Por que fizeram isso? Acho que é que nem minha mãe disse, porque eu sou preto, pobre, negro. E era muita gente, né, te ofendendo. Era tudo numa sala só. Eu fico vendo vi a matéria durante a semana e vi também muito, até antes nas redes sociais, muita gente mandou esse vídeo, inclusive, essas coisas, olha, muitos vídeos de palhaçada, como esse tipo de comportamento, coisas engraçadas, que não tem nada de engraçado, e coisas chocantes, essas coisas viralizam, Isabela e Rodolfo, e telespectadores, de uma forma que é como uso o termo, é viralizante. E eu observando isso aqui, eu fico pensando, mesmo em meio a adolescentes, eu fico pensando qual é a ação de penalidade do ponto de vista de reprimir, do ponto de vista de uma ação pedagógica, de uma ação da gestão da unidade escolar. Aí você, quando vai bater nesse ponto, isso não é um caso perdido. Isso não é um caso que acontece. Esse sim, que agora virou moda, não é? As pessoas fazem, acham a coisa mais engraçada. É tripudiar, dissecar o comportamento, o indivíduo, porque ele é diferente em quê? Esse tipo de comportamento. Então, mexe com a questão do psicológico desse rapaz, desse garoto. E ele vai ficar por muito tempo. Vai impedir, inclusive, pode impedir esse aluno de ter uma progressão nas relações interpessoais no dia a dia. A autoestima dele vai lá para baixo, encontra esse apoio contrário no meio social, dentro da sala. Veja que ali ele diz, uma sala inteira fazer uma coisa dessa. E aí a nota da Secretaria Estadual essa que de foi muito engraçada, Educação, senão... que não considera aquilo Conta. bullying, eles que não é bullying, foi uma situação constrangedora que o Então, rapaz meu passou. Eu acho que quem uma escreveu essa situação nota... constrangedora e diz que as medidas estão sendo tomadas, que o Conselho Tutelar, Ministério Público, o psicólogo, tudo... Apareceu de tudo já para acompanhar o garoto. Engraçado, Isabela. É um contraditório do ponto de vista da escrita. As pessoas têm que ter muito cuidado quando se escreve essas notas que são recorrentes no dia a dia. Eu acho que quem escreveu essa nota perdeu a oportunidade de ficar caladinho. Calado, No lugar dele. Se é uma situação... Aí eu contra-argumento. Se é uma situação constrangedora, eu queria saber se bullying não é um constrangimento. Pois é. E outra, tanta ação e mais, Magrini, disse que esse fato ocorreu Por quê? No momento em que os funcionários da escola, os professores não estavam no momento do intervalo, os professores. E os demais funcionários estavam organizando o refeitório para receber os estudantes. Quando a gente deixa um filho numa escola, ele está ali para ser supervisionado também. Teria que ter um supervisor ali para conter uma situação como essa, mesmo em horário de intervalo, o que fosse. É uma escola de referência. Outro agravante. Pois é, uma escola de referência do Estado. Escola Nossa Senhora Perpétua do Socorro. Escola de referência. EREM, o chamado EREM, lá de Capoeiras. E olha o comportamento dos estudantes. E aí a gente chama a atenção dos pais também. Porque você se imagina como é que eu estou criando os meus filhos. Eu acho que é uma situação que envolve todo mundo, os professores, né, e os pais também. Por quê? A minha preocupação, e não é só com essa história do bullying, essa semana a gente mostrou um outro vídeo também, não é, de meninas no ônibus escolar se pegando lá numa briga grande. Isabela mostrou ontem no TV Jornal Notícias, né, alunos brigando numa escola aqui em Caruaru, trocando socos, pontapés. E eu me preocupo porque tanto aquelas crianças, aqueles adolescentes que praticaram bullying contra um menino lá em Capoeiras, quanto as meninas que estavam brigando no ônibus escolar aqui em Caruaru, e quanto os meninos que também estavam brigando na escola, todos eles representam o Brasil de amanhã. Eles são
Os futuros políticos, eles são os futuros médicos, os futuros advogados, os futuros juízes. Eles são a futura geração desse país. Daqui a uns anos, eles é que vão tocar o barco da nossa nação. E como é que essa geração futura está sendo preparada hoje? De que forma os pais estão colocando em prática a responsabilidade que têm, não só com os filhos, mas com o país, porque estão preparando os filhos para o nosso futuro. Então isso me preocupa. A gente está dentro de uma geração que zomba do colega, a gente está dentro de uma geração que entende que a porrada, a agressão física é a forma de se resolver as coisas, porque os vídeos são claros, mostram isso. Então minha preocupação está aí, que isso sirva de alerta para os pais e para os professores. A responsabilidade que eles têm hoje não é apenas com o hoje, mas é também com o amanhã. E você vê isso muito como reflexo quando você observa o tipo de produção musical, como chamado lixo musical, que é um assinte aos ouvidos e que fomenta esse desequilíbrio, sabe? Impulsiona a pregação da violência contra as pessoas, a subjugação do universo feminino. Você observa muito isso, essa defesa, não é? Um mergulho desenfreado pelas mídias sociais de uma forma desequilibrada, porque o fomento das plataformas de associação de grande importância para fomentar o desenvolvimento e encurtar distâncias, isso é até plataformas de negócio, de visibilidade, de inclusive esse assunto que nós estamos fazendo, como tem milhares de telespectadores pela rede aberta e na rede social, agora nos acompanhando pelo Face, pelo Insta e por aí vai. Não é? Então a gente precisa repensar esses valores. E esses valores, quem disse que em colégio, em escolas, educadores? Aí é um processo de formação. Os educadores estão nas plataformas das casas. As escolas é formação. Educador começa dentro de casa. Por isso que o reflexo acontece nas escolas. Verdade. Vamos para o intervalo, então? Vamos lá. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Repercutindo deste sábado. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Repercutindo deste sábado aqui no estúdio com Paulo Magrini e também com a Isabela Barbosa. Um outro assunto, né, gente, que foi destaque, ocupou os noticiários esta semana, foi a fiscalização que o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, fez em alguns postos de combustíveis de Caruaru e de Toritama também, né? Uma Isabela rede de acompanhou postos, esse caso. isso mesmo, uma rede de postos de combustíveis que atuava enganando o consumidor aqui em Caruaru e também na cidade de Toritama. Porque isso, enganar, é crime de estelionato. Porque você, a partir do momento que você diz ali que o preço do seu combustível é R$ 3,89, eu sou atraída a abastecer meu veículo nesse posto de combustível. E aí eu peço para colocar 20 litros de combustível, Rodolfo. E aí só entra 17 no tanque. Ele fica com 3. E aí, embaixo do preço, enche o tanque. Fiscais do IPEM e Metro, com apoio de polícia. O IPEM, através de denúncias, chegou até essa rede de postos de combustíveis. Inclusive, nossas equipes de reportagens acompanharam durante todo o dia. Foi uma operação que começou pela manhã e se estendeu durante a tarde, porque a partir do momento que o IPEM chegou em um posto de combustível com o Imetro, o outro posto, que funcionava aqui no bairro São Francisco, eles fecharam imediatamente. E aí, quando as equipes do IPEM voltavam do bairro Petrópolis, sushi, posto 24 horas, fechado 1h da tarde. Quando estacionaram os veículos, constataram que também havia furto, que também estavam fraudando o combustível. E aí foram 2 postos em Caruaru e 1 em Toritama. A gente tem a reportagem aí. Fiscais do IPEM e Metro, com apoio de policiais civis de Caruaru, realizaram a fiscalização nas bombas de combustíveis deste posto do bairro Petrópolis e detectaram indícios de fraudes. Enquanto o painel da bomba marcava 20 litros, o veículo recebia apenas 17 litros e 200 ml no tanque, cerca de 14% a menos. Mediante a nossa averiação principal aqui, o consumidor está perdendo 2,8 litros dentro de 20 litros. Um outro posto do mesmo grupo também foi fiscalizado em Toritama e estava na mesma situação.
O terceiro posto e o último, no primeiro dia de fiscalização, fica localizado no bairro São Francisco, em uma das principais avenidas de Caruaru. A polícia só chegou até este local por estranhar um posto 24 horas fechado no início da tarde. O IPEM, junto com a polícia, ao chegar aqui, identificaram 2 bombas irregulares. O esquema utilizado para fraudar é o mesmo encontrado nos outros 2 postos que foram alvo da fiscalização pela manhã, como mostra esse vídeo cedido pela polícia durante a ação em um posto de Toritama, que tem em comum o mesmo proprietário. Havia um interruptor que desligava e ligava a fraude. Por isso ela era tão difícil de ser pega. Quando a fiscalização chegava, ele desligava, a bomba operava normalmente. Quando a fiscalização saía, ele acionava novamente o interruptor acionava a fraude na bomba, que dava um ganho real para o dono do posto de em torno de 30%. Você vê que, como foi muito bem explicado na matéria, e a Isabela começou nessa discussão pontuando e relembrando essa matéria que foi repercussão e que tem é um assunto que mexe diretamente com nós todos consumidores, não é? Que nós somos lesados e não vamos adivinhar que estamos sendo lesados, mas tem algo que me chamou a atenção e eu conversava com o representante da Polícia Civil no Repercutindo da Rádio Jornal esta semana e eu fiz um questionamento exatamente nesse ponto que vou trazer para vocês, que com todo esse efeito, isso aqui é o efeito devastador que lesa o cidadão e isso é algo que tem recorrência, não é a primeira vez, nós já ouvimos falar. Perguntava ao representante exatamente, dentro das investigações, o grande trunfo ou o questionamento é chegar e descobrir quem são, qual é o grupo, quem é o indivíduo, se é o indivíduo, que vende esses serviços, esses dispositivos eletrônicos e que, na verdade, tem um lucro de ordem direta, porque para que isso aconteça, é preciso ter alguém especialista dentro dessa questão, nessas placas, para poder, na realidade, prestar esse serviço. Isso é uma prática que, lamentavelmente, não é de hoje que acontece, a gente sabe disso. Não é só em Caruaru também. Tivemos aí o caso dessa fiscalização que chegou nessa rede de postos em Caruaru, mas isso é muito comum. Fora de Caruaru, em outras cidades, isso é muito comum. É aquela coisa da síndrome do Gerson, né? O jeitinho brasileiro, o jeitinho de roubar as pessoas, né? De enganar, de trapacear, de querer lucrar em cima daqueles que muitas vezes juntam dinheiro ali na semana para ir abastecer o carro ou colocam 20 litros de gasolina para passar a semana no maior sufoco do mundo. Aí o cara vem e pratica esse tipo de fraude. É lamentável. Estelionato tem que ver qual vai ser a tipificação dessa prática, né? Porque se for estelionato é muito bom. Estelionato é um crime que praticamente não dá cadeia nesse país, né? Você vai lá muitas vezes responder ali um TCO e vai para casa. É ouvido e volta, não fica preso por estelionato, né? É importante saber como é que a polícia vai tipificar isso, porque se for só estelionato, isso aí é um prêmio para fraude, para criminalidade, para bandidagem. E tem outro detalhe aí que eu adiciono para a gente passar para outro ponto, que é a questão do IPEM, que o Inmetro juntos fazem essa fiscalização, e cobrar naturalmente com esse a continuação, a fiscalização sistemática. Porque quando há esse espaço muito grande, a gente sabe, quando você citou que isso não é uma coisa, infelizmente, é uma coisa comum, mas quando você tem os órgãos responsáveis com poder de fiscalização e o poder de polícia em conjunto, se isso se torna sistemático, naturalmente precisa ter uma tabela dos dias. Inclusive, mas a manutenção, a continuação. Ontem, essa semana, quando a gente falou desse caso no TV Jornal Notícias, a gente trouxe ao vivo um representante do IPEM explicando que o consumidor, ele na hora de abastecer, todo posto de combustível tem que ter um recipiente de 20 litros. Todo ele é um recipiente. Então, se você tem alguma dúvida, peça. Pode começar a pedir. Eu quero que encha esse recipiente aqui com os 20 litros. E aí o posto de combustível tem que encher
e desse recipiente colocar no carro. É um recipiente específico que tem que ter em todo posto de combustível, segundo o IPEM e o Inmetro. Então, tá na hora da gente ficar de olho, porque a gente olha para a bomba, se não vou olhar, se eu coloco R$50, deixa eu olhar aqui, verdade. vamos ficar olhando se colocou R$50. Coloca, só que está nos fraudando do mesmo jeito, está nos enganando do mesmo jeito. Na bomba você vai ver tudo como tem que ser. Na né? bomba O problema tá é no tudo tanque. ok. Ninguém está com o olho mais no tanque. E aproveitar. Agora, só para fechar esse assunto, fica a lição da importância da sociedade, porque me parece que isso foi uma denúncia. Uma do consumidor. Na do rede consumidor. social. Na rede social. Foi no Facebook, Pois inclusive. E a polícia, inclusive, citou como referência, como pressuposto para chegar a essa Carnaval investigação. essa denúncia. Exato. Foi a denúncia e citou essa denúncia feita, destacou e ela viralizou, e até de forma engraçada, segundo o representante da polícia, como foi apresentado, e que deu um assunto tão sério que lesa a sociedade. E aproveitar, anotem aí em casa, 0800 285 1818. 0800 285 1818 é o número do IPEM. Você vai e faz a denúncia. Agora veja, isso foi no carnaval essa denúncia? Foi no carnaval. Né? A operação aconteceu essa semana, a fiscalização. Né? Do carnaval até essa semana, mesmo diante da repercussão nas redes sociais, o posto continuou fraudando. Isso é um retrato da impunidade. Ou seja, nunca acreditava que seria a velocidade, flagrado né, nesse esquema. de resolução das problemáticas. Né? E deixou, foi denunciado e continuou operando essa fraude. Acabou, né? Acabou. Acabou o programa de hoje. Acabou. A gente agradece a você que nos acompanhou até aqui. Vem aí o programa Sobretudo, sábado, novamente. O Repercutindo vai estar aqui na sua telinha, trazendo a discussão dos temas de destaque na semana. E falar em destaque, hoje à noite, 19 horas e 20 minutos, o nosso programa Destaque, sempre com os assuntos que interessam, desenvolvimento, contando histórias empreendedoras e colocando o que leva o destaque a partir do desenvolvimento no interior de Pernambuco. A todos vocês, um ótimo fim de semana. A gente se encontra durante a semana nos nossos telejornais. Um forte abraço. Coragem e fé sempre. Até lá.